Você não vai acreditar no que Zinedine Zidane finalmente revelou. Após meses de silêncio, o ídolo do Real Madrid resolveu falar abertamente sobre Endrick, e o recado não foi nada doce. As palavras de Zidane caíram como uma bomba nos bastidores do clube merengue e levantaram dúvidas sérias sobre o futuro do jovem brasileiro no Real Madrid. O que ele disse? Para quem foi o aviso? E por que isso está causando tanto desconforto em Madrid? Fica comigo até o final, porque os detalhes dessa declaração são surpreendentes e podem mudar tudo o que se esperava de Endrick no futebol europeu. Já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva agora para não perder nenhuma bomba do futebol mundial e comenta aqui embaixo. Zidane tem razão ou exagerou no recado ao Real Madrid? Ele falou. Zinedine Zidane saiu do silêncio e escolheu um nome específico para isso. E não foi um gesto comum, nem casual, nem protocolar. Internamente isso não foi lido como elogio solto, porque quando Zidane fala, ainda mais depois de 2021, o movimento pesa mais do que a frase. Endrick estava em campo na França, vivendo um momento que por fora parece simples, mas a leitura interna é outra. Emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, ele voltou a decidir jogos, chamou responsabilidade, apareceu onde antes não aparecia. Só que o problema é que isso não passou despercebido. Zidane observou, analisou e quando resolveu falar, não falou de gols primeiro, falou de personalidade, de ocupação de espaço, de alguém que não se esconde. Isso muda o peso da conversa porque não é só sobre o que Endrick faz com a bola. É sobre o lugar que ele ocupa dentro de um time. E aí o fato retorna mais pesado. Ele tem 18 anos. Para essa idade, a frase usada por Zidane não é normal e não foi tratada como normal nos bastidores. Se inscreve aí, a informação aqui corre rápido e quem não acompanha de perto fica para trás. Endrick chegou ao Lyon cercado de dúvidas, não sobre talento, mas sobre contexto. No Real Madrid, sob a gestão de X Alonso, ele quase não teve sequência. Entrava pouco, saía cedo, sempre um passo atrás dentro de uma hierarquia rígida. Isso já gerava ruído antes, mas a demissão de Xavi Alonso, confirmada ontem depois da derrota na final da Supercopa para o Barcelona, fez esse ruído virar conversa aberta, porque nos bastidores já se falava da dificuldade dele em ingerir jovens fora de um padrão específico e Endrick estava dentro disso. Na França, o cenário mudou. Menos pressão por títulos globais, mais espaço para errar, corrigir e continuar em campo. O efeito foi imediato. Gols importantes, atuações maduras e uma conexão rápida com a torcida do grupo Aman Sadia. Isso também foi observado. Zidane deixou claro que a França cobra intensidade, inteligência e coragem e disse que Endrick mostrou isso em poucos jogos. Essa parte incomodou alguns, porque quando se fala em leitura de jogo, não se está falando de físico ou técnica, está se falando de maturidade competitiva e isso reposiciona tudo. O impacto dele no Lyon não ficou preso às estatísticas. O que mais circula internamente é a influência. Ele não espera a bola, se movimenta, puxa a marcação, abre espaço e quando a chance aparece resolve. Zidane resumiu isso de forma simples. Não joga só para si, joga pro time e ainda decide. Raro, especialmente nessa idade. A escolha pelo Lyon começa a ganhar outro sentido. Clube formador, acostumado a jovens, ambiente que cobra mais sustenta. Endrick entrou como alguém disposto a aprender. Isso aparece no campo e fora dele. Treinos intensos, postura profissional, adaptação rápida. Zidane fez questão de citar comportamento, respeito ao clube, respeito ao campeonato. De novo, não é detalhe. A declaração ganhou ainda mais peso porque Zidane está sem clube, mas não fora do jogo. Ele mesmo já confirmou que pretende voltar a treinar em breve e cada palavra dele hoje é analisada como prenúncio. Não demorou para surgirem especulações. Ele estaria olhando Endrick de outra forma. Zidane esfriou qualquer leitura direta, mas deixou algo no ar. Como treinador, você sempre observa jogadores assim. Não dá para ignorar. Simples, direto e suficiente para gerar instabilidade. Endrick, nesse momento, deixa de ser apenas um empréstimo promissor. Passa a circular no radar das grandes ideias. O contraste com Madrid fica inevitável.
Lá ele parecia invisível. Aqui ele respira. Zidane, que conhece o Real como poucos, não criticou diretamente, mas deixou claro que contexto muda tudo. Jogadores jovens precisam sentir confiança. Sem isso, até os melhores sofrem. Soou como recado, elegante, mas firme. Enquanto isso, o Real observa a distância. A saída de Xabi muda o cenário, abre possibilidades, mas o foco agora está na França, no presente, no jogo a jogo. Zidane foi claro sobre isso. Continuar jogando, errando, acertando. O resto vem depois. Pouquíssimos jogadores de 18 anos recebem esse tipo de análise dele. Isso não garante carreira, não garante títulos, mas garante respeito. E isso no futebol muda a hierarquia. A situação ainda não assentou e a história claramente não acabou. Quando Zidane fala assim de alguém, o jogo ao redor se mexe. Zinedine Zidane nunca foi um homem de muitas palavras. Ao longo de sua carreira como jogador e, principalmente, como treinador, construiu a imagem de alguém que prefere o silêncio estratégico às declarações explosivas. Por isso, quando Zidane decide falar, o mundo do futebol para ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu quando, de maneira inesperada, ele quebrou o silêncio para comentar sobre Endrick, a maior joia do futebol brasileiro dos últimos anos, e, de forma ainda mais contundente, enviar um recado duro e amargo ao Real Madrid, clube que o transformou em lenda eterna, mas que hoje parece caminhar por uma estrada que o próprio Zidane já percorreu e conhece muito bem. Endrick não é apenas mais um jovem talento contratado pelo Real Madrid. Desde muito cedo, seu nome foi tratado como destino, como profecia. Ainda adolescente, sem sequer ter completado a transição completa para o futebol profissional, ele já carregava nos ombros o peso de comparações históricas, expectativas irreais e uma pressão que poucos jogadores na história conseguiram suportar. O Real Madrid, especialista em transformar jovens promessas em símbolos globais, viu em Endrick não apenas um atacante, mas um projeto de marketing, de futuro esportivo e de continuidade de uma linhagem que passa por nomes como Di Stéfano, Ronaldo, Raul, Cristiano Ronaldo e, mais recentemente, Benzema. Mas Zidane conhece esse caminho por dentro. Ele viveu o Real Madrid em sua essência mais crua, tanto nos dias de glória absoluta quanto nos momentos em que o clube cobra, exige e consome seus talentos sem piedade. Ao falar sobre Endrick, Zidane não se dirigiu apenas ao jogador, mas ao sistema que o cerca, à estrutura que o acolhe e, principalmente, a forma como o Real Madrid vem lidando com jovens talentos em uma era de imediatismo extremo. O silêncio de Zidane, que durou meses, talvez anos, não foi casual. Ele observou. Viu Vinícius Júnior ser questionado, vaiado, pressionado e, muitas vezes, desprotegido em seus primeiros anos. Acompanhou Rodrigo alternar entre jogos decisivos e longos períodos de invisibilidade. Assistiu a jovens serem exaltados como salvadores da pátria em um mês e tratados como problema no seguinte. E agora, com Endrick, Zidane percebeu sinais claros de que a história poderia se repetir, talvez de forma ainda mais cruel. Quando Zidane finalmente falou, suas palavras não vieram em tom de ataque direto, mas de alerta. Um alerta pesado, desconfortável e impossível de ignorar. Ele deixou claro que Endrick não é um produto acabado, não é uma solução imediata e, acima de tudo, não pode ser tratado como um jogador pronto para carregar o Real Madrid nas costas assim que pisar no Santiago Bernabéu. Para Zidane, o maior erro do clube não é contratar jovens talentos, mas sim vendê-los ao mundo como respostas instantâneas para problemas complexos. O recado amargo ao Real Madrid ficou ainda mais evidente quando Zidane tocou em um ponto sensível: a paciência. Segundo ele, o Real Madrid, apesar de seu discurso institucional, tem cada vez menos paciência com processos de amadurecimento. A pressão da mídia espanhola, a exigência da torcida e a própria cultura vencedora do clube criam um ambiente onde o erro juvenil não é visto como aprendizado, mas como falha imperdoável. Para um jogador como Endrick, que ainda está formando sua identidade dentro de campo, isso pode ser devastador. Zidane ressaltou que Endrick vem de um contexto completamente diferente. O futebol brasileiro, com toda a sua paixão, ainda permite ao jovem errar, experimentar, ousar. Já o futebol europeu, especialmente no Real Madrid, cobra eficiência, frieza e resultados imediatos. Não há tempo para a adaptação emocional.
E é exatamente nesse ponto que Zidane acredita que o clube precisa mudar sua postura, se realmente quiser proteger e potencializar o talento de Endrick. Ao mencionar Endrick, Zidane também trouxe à tona um tema que poucos dirigentes gostam de discutir abertamente: o impacto psicológico da superexposição. Endrick, antes mesmo de estrear oficialmente pelo Real Madrid, já é manchete diária, já é tema de debates televisivos, já é comparado a lendas e já carrega expectativas que nenhum adolescente deveria suportar sozinho. Zidane foi enfático ao dizer que talento sem proteção vira risco, e que o Real Madrid precisa decidir se quer formar um craque ou apenas explorar um fenômeno passageiro. O tom de Zidane se tornou ainda mais duro quando ele falou sobre a gestão esportiva do clube. Sem citar nomes, deixou claro que decisões recentes mostram uma desconexão entre planejamento e realidade. Contrata-se pensando no impacto midiático, mas esquece-se do ambiente interno, da hierarquia do elenco e do espaço real para o jovem crescer. Endrick chegará a um time repleto de estrelas, com disputas internas intensas e poucos minutos garantidos. Para Zidane, jogar pouco é tão prejudicial quanto jogar sob pressão excessiva. O alerta foi claro: se Endrick for tratado apenas como uma promessa de marketing, o Real Madrid corre o risco de desperdiçar um talento raro. Zidane lembrou que o clube já cometeu esse erro no passado, com jovens que chegaram como fenômenos e saíram pela porta dos fundos, carregando cicatrizes emocionais e carreiras interrompidas. A diferença, segundo ele, é que Endrick ainda pode ser protegido, se o clube agir com inteligência e humanidade. Zidane também fez questão de destacar que Endrick não precisa provar nada a ninguém neste momento. O futebol europeu tem o hábito cruel de exigir que jovens justifiquem cada centavo investido neles desde o primeiro toque na bola. Para Zidane, isso é um erro conceitual grave. O investimento em Endrick deveria ser visto como um projeto de médio e longo prazo, não como uma aposta imediata de retorno esportivo. Ao final de sua fala, o recado ao Real Madrid foi quase um ultimato moral: ou o clube aprende a cuidar melhor de seus jovens talentos, ou continuará produzindo histórias de frustração em meio a conquistas pontuais. Zidane deixou claro que não fala como um inimigo do clube, mas como alguém que o ama profundamente e que conhece suas virtudes e seus defeitos como poucos no mundo. E é exatamente por isso que suas palavras doeram tanto em Madrid, porque vieram de dentro. Vieram de alguém que venceu tudo, que conhece o peso da camisa branca e que sabe que o sucesso do Real Madrid sempre esteve ligado não apenas à contratação de grandes nomes, mas à capacidade de transformar talento em lenda. Endrick, para Zidane, ainda pode ser essa lenda. Mas o tempo, a forma e o cuidado com que o clube o tratará definirão se essa história será de glória ou de arrependimento. Zidane sabe melhor do que ninguém que o Real Madrid não é apenas um clube de futebol, é uma máquina de pressão constante. Ele viveu isso como jogador, quando chegou carregando o rótulo de contratação mais cara do mundo, e viveu novamente como treinador, ao perceber que uma vitória nunca é suficiente e que uma derrota nunca é esquecida. Por isso, ao falar de Endrick, Zidane não estava apenas analisando um talento promissor, mas projetando nele tudo aquilo que o clube representa quando decide apostar em alguém tão jovem. O Real Madrid não espera crescimento gradual, ele exige impacto imediato, e essa exigência molda, muitas vezes de forma cruel, o destino de quem veste sua camisa. Nos bastidores do clube, Endrick já é tratado como peça estratégica, não apenas no aspecto esportivo, mas também institucional. Há contratos, campanhas publicitárias, planos de expansão de mercado e expectativas financeiras atreladas à imagem do jovem brasileiro. Zidane, ao tocar nesse ponto, deixou implícito algo que poucos têm coragem de dizer publicamente: quando um jogador chega com tantas camadas de interesse ao redor, o futebol deixa de ser o centro e passa a dividir espaço com cobranças que nada têm a ver com desempenho em campo. Para um adolescente, isso pode ser sufocante. Zidane lembrou que o Real Madrid sempre soube lidar com estrelas consolidadas, jogadores que já chegam prontos para suportar o peso do Bernabéu. O problema surge quando o clube tenta aplicar a mesma lógica a jovens em formação. Endrick não chega como Zidane chegou, não chega como Cristiano Ronaldo chegou. Ele chega como alguém que ainda está aprendendo a entender seu próprio corpo, seu ritmo de jogo, suas limitações e suas virtudes. Ignorar isso, segundo Zidane, é criar um cenário onde o erro deixa de ser parte do processo e se transforma em sentença. A mídia espanhola, implacável por natureza,
também foi alvo indireto das críticas de Zidane. Ele sabe que cada toque errado, cada gol perdido e cada partida discreta de Endrick será amplificada, debatida e, muitas vezes, usada como prova de que o jogador não está pronto. Zidane alertou que o problema não está na crítica em si, mas na falta de equilíbrio. Jovens precisam de tempo para errar longe dos holofotes, e o Real Madrid, por sua própria grandeza, raramente oferece esse luxo. Ao analisar o elenco atual do Real Madrid, Zidane fez outra observação incômoda: a concorrência interna. Endrick não encontrará um ambiente vazio esperando por ele. Pelo contrário, encontrará jogadores estabelecidos, estrelas em seu auge, atletas que também precisam de minutos, de protagonismo e de resultados. Zidane destacou que, sem um plano claro de utilização, Endrick corre o risco de viver entre o banco de reservas e aparições esporádicas, o que pode ser ainda mais prejudicial do que jogar sob pressão constante. A irregularidade, segundo Zidane, mina a confiança e impede o desenvolvimento natural do jogador. O recado amargo ficou ainda mais evidente quando Zidane comparou, de forma sutil, o tratamento dado a jovens no Real Madrid com o que acontece em outros grandes clubes europeus. Ele citou, sem nomes diretos, exemplos de projetos mais pacientes, onde o talento é lapidado com cuidado, onde a cobrança existe, mas é dosada. Para Zidane, o Real Madrid precisa decidir se quer ser apenas o clube que compra os melhores jovens do mundo ou aquele que realmente os transforma em craques completos. Zidane também trouxe à tona o aspecto humano, algo raramente discutido em ambientes de alto rendimento. Endrick deixou o Brasil muito cedo, afastou-se da família, da cultura e de um ambiente onde era protegido. Em Madrid, ele será apenas mais um jogador cercado por expectativas gigantescas. Zidane ressaltou que o clube precisa oferecer suporte emocional real, não apenas discursos motivacionais. Psicólogos, mentores, líderes de elenco e, principalmente, um treinador disposto a entender que desenvolvimento não segue um roteiro linear. Ao falar de Endrick, Zidane inevitavelmente falou de si mesmo. Ele relembrou, ainda que indiretamente, como também foi questionado em seus primeiros momentos no Real Madrid, como sentiu o peso da camisa e como precisou de tempo para se afirmar. A diferença, segundo ele, é que chegou mais maduro, com mais experiência e com uma bagagem emocional maior. Endrick, por sua vez, ainda está construindo essa base. Exigir dele o mesmo nível de resposta imediata seria, nas palavras de Zidane, uma injustiça esportiva. O silêncio que Zidane manteve por tanto tempo começou a fazer sentido. Ele esperou o momento certo para falar porque sabia que suas palavras teriam impacto. E tiveram. Internamente, dirigentes do Real Madrid interpretaram o recado como um alerta direto à atual política de gestão de jovens. Externamente, torcedores se dividiram entre aqueles que enxergam Endrick como solução imediata e aqueles que passaram a temer que o clube esteja repetindo erros do passado. Zidane não questionou o talento de Endrick em nenhum momento. Pelo contrário, ele foi categórico ao afirmar que o brasileiro tem algo raro, algo que não se ensina: instinto, coragem e personalidade. O problema, segundo ele, não está no jogador, mas no ambiente que o cerca. Talento sem contexto adequado vira desperdício. E o Real Madrid, apesar de sua grandeza, já desperdiçou talentos antes. O impacto dessas declarações reverberou também no Brasil. A fala de Zidane foi vista como uma defesa indireta de Endrick, quase como um pedido de proteção. Muitos ex-jogadores brasileiros concordaram que a transição para o futebol europeu é cada vez mais precoce e brutal. Zidane, com sua autoridade, deu voz a uma preocupação que vinha sendo sussurrada há anos. Jovens estão chegando prontos fisicamente, mas emocionalmente frágeis para suportar o nível de cobrança que encontram. À medida que o tempo passa, a grande questão levantada por Zidane permanece sem resposta clara. O Real Madrid está disposto a mudar sua lógica para proteger Endrick? Ou o clube seguirá apostando que o talento sobreviverá sozinho, como sempre fez? Zidane deixou claro que o futuro de Endrick não depende apenas de gols, assistências ou títulos, mas das decisões tomadas agora, nos bastidores, longe dos gramados. O recado amargo não foi um ataque, foi um aviso. Um aviso de alguém que conhece profundamente o Real Madrid e que sabe que, por trás de cada camisa branca, existe um ser humano tentando corresponder a expectativas quase impossíveis.
Endrick está prestes a entrar nesse palco. E, como Zidane deixou claro, o clube tem em mãos não apenas um jogador promissor, mas uma responsabilidade enorme. Se o Real Madrid ouvir Zidane, Endrick pode crescer, errar, aprender e, com o tempo, se tornar aquilo que todos esperam, um craque capaz de marcar época. Se ignorar, corre o risco de transformar mais um talento extraordinário em uma história de e se. E essa, para um clube que se orgulha de escrever lendas, seria a derrota mais silenciosa de todas. As palavras de Zidane continuaram ecoando mesmo depois que as entrevistas terminaram. No Real Madrid, o silêncio que se seguiu foi tão revelador quanto qualquer resposta pública. Não houve desmentidos diretos, nem comunicados oficiais tentando minimizar o impacto. E isso, por si só, já dizia muito. Quando um ídolo do tamanho de Zidane fala, o clube escuta, mesmo que não admita. Internamente, técnicos, dirigentes e até jogadores passaram a refletir sobre o que estava sendo construído em torno de Endrick, não apenas como atleta, mas como símbolo de uma nova fase do clube. O vestiário do Real Madrid é um espaço onde convivem diferentes gerações, diferentes histórias e diferentes níveis de poder. Endrick chegará a esse ambiente como alguém que ainda não escreveu seu próprio capítulo, mas que já carrega uma expectativa desproporcional. Zidane apontou que esse desequilíbrio pode gerar ruídos silenciosos, pequenas tensões que não aparecem nas câmeras, mas que influenciam diretamente o desenvolvimento de um jovem. Jogadores mais experientes tendem a cobrar rendimento imediato, enquanto o jovem, muitas vezes, apenas tenta sobreviver emocionalmente ao impacto do novo mundo. Zidane também chamou atenção para a maneira como o Real Madrid costuma lidar com narrativas. O clube, consciente de sua grandeza, constrói histórias de sucesso antes mesmo que elas se confirmem em campo. Endrick já é tratado como herdeiro, como continuidade, como resposta. Para Zidane, isso cria uma armadilha perigosa. Quando a narrativa vem antes do desempenho, qualquer oscilação vira crise. E jovens, por definição, oscilam. Faz parte do processo. Ignorar isso é negar a própria lógica do desenvolvimento humano e esportivo. Ao aprofundar seu pensamento, Zidane deixou implícito que o Real Madrid vive uma contradição. Por um lado, investe pesado em jovens talentos, buscando garantir o futuro. Por outro, mantém uma cultura de cobrança imediata que pertence a outra era, quando os jogadores chegavam mais velhos, mais prontos e com menos exposição midiática. Endrick é fruto de um futebol globalizado, acelerado e hiperexposto. Exigir dele os mesmos padrões de jogadores de décadas passadas é, segundo Zidane, um erro histórico que pode custar caro. Outro ponto sensível levantado por Zidane foi a relação entre Endrick e a torcida. O torcedor do Real Madrid é apaixonado, exigente e, muitas vezes, impaciente. A mesma arquibancada que aplaude também vaia. Zidane viveu isso intensamente e sabe que nem todos conseguem lidar com essa montanha-russa emocional. Para Endrick, cada reação da torcida será interpretada como sinal de aprovação ou rejeição. Zidane alertou que o clube precisa agir como escudo, filtrando essa pressão, ao invés de permitir que ela recaia diretamente sobre o jogador. Zidane também falou, ainda que de forma indireta, sobre o papel do treinador nesse processo. Para ele, Endrick precisará de alguém disposto a assumir riscos, a bancar escolhas impopulares e a proteger o jovem nos momentos difíceis. Não basta colocá-lo em campo e esperar que resolva. É preciso orientação, diálogo e, acima de tudo, coerência. Zidane deixou claro que lançar um jovem sem plano é abandono disfarçado de oportunidade. À medida que a discussão avançava, ficava cada vez mais evidente que o recado de Zidane não era apenas sobre Endrick, mas sobre o futuro do próprio Real Madrid. O clube vive um momento de transição, tentando equilibrar tradição e renovação. Endrick simboliza essa transição. Ele representa a aposta no novo, no talento bruto, no potencial ainda não lapidado. A forma como o clube lidará com ele servirá de exemplo para os próximos jovens que chegarem. Zidane também tocou em um ponto delicado: o medo de errar. Jovens no Real Madrid, segundo ele, muitas vezes jogam com medo. Medo de arriscar, medo de falhar, medo de serem rotulados precocemente. Esse medo mata a criatividade, engessa o talento e transforma jogadores ousados em peças previsíveis.
Endrick, conhecido justamente por sua coragem e espontaneidade, pode perder aquilo que o torna especial se for engolido por esse ambiente de temor constante. O impacto das declarações de Zidane começou a se refletir nas discussões públicas. Analistas esportivos passaram a questionar se o Real Madrid realmente oferece o melhor ambiente para jovens sul-americanos tão novos. Comparações com outros clubes se intensificaram. A dúvida deixou de ser apenas sobre o talento de Endrick e passou a ser sobre o contexto que o espera. Zidane, sem levantar a voz, conseguiu deslocar o foco do indivíduo para o sistema. No Brasil, a fala de Zidane reforçou um sentimento ambíguo. Orgulho por ver um brasileiro tão valorizado, mas também apreensão. Endrick carrega o sonho de milhões, e Zidane pareceu entender isso melhor do que muitos dirigentes. Ele deixou claro que o futebol não é apenas técnica e físico, mas também emoção, identidade e pertencimento. Retirar um jovem de seu ambiente e colocá-lo em um dos palcos mais exigentes do mundo exige responsabilidade. Com o passar do tempo, ficou evidente que o silêncio de Zidane antes de falar foi um gesto de respeito. Ele não quis ser precipitado, não quis criar polêmica vazia. Falou quando sentiu que era necessário. E falou porque viu sinais de repetição de erros antigos. Sua preocupação não é teórica, é baseada em experiências reais, em histórias que ele viu se perderem no caminho. Endrick, no centro de tudo isso, talvez ainda não compreenda completamente o alcance dessas palavras. Mas, de certa forma, Zidane falou por ele. Falou aquilo que um jovem não pode dizer sem ser interpretado como fragilidade. Falou aquilo que poucos têm coragem de dizer ao Real Madrid. O recado foi duro porque precisava ser. E assim, a história de Endrick no Real Madrid começa antes mesmo de sua estreia oficial. Começa com um aviso, com um alerta, com uma escolha que o clube terá de fazer. Zidane deixou claro que talento não basta. É preciso cuidado, paciência e visão. O futuro dirá se o Real Madrid ouviu. E o destino de Endrick será, inevitavelmente, o reflexo dessa decisão. O tempo avança, e com ele a sensação de que as palavras de Zidane não foram apenas um comentário isolado, mas o início de uma reflexão que o Real Madrid não poderá evitar. O clube pode até seguir seu caminho habitual, mantendo discursos institucionais e apostando que o talento de Endrick falará mais alto. Mas a verdade é que, a partir daquele momento, qualquer passo em falso será inevitavelmente associado ao aviso que foi dado. Zidane plantou uma dúvida que não se apaga facilmente, porque não se trata de uma crítica externa, mas de um espelho colocado diante do próprio clube. Dentro do Real Madrid, o planejamento esportivo sempre foi guiado por resultados. Títulos justificam decisões, e decisões são rapidamente esquecidas quando as taças chegam. Zidane sabe disso, talvez melhor do que qualquer outro. Mas ele também sabe que nem todas as consequências aparecem no placar. Algumas se manifestam anos depois, quando um talento que poderia ter sido extraordinário sai do clube desacreditado, carregando a marca de uma promessa não cumprida. Endrick, para Zidane, corre exatamente esse risco se for tratado apenas como mais uma peça em uma engrenagem que não desacelera para ninguém. À medida que Endrick se aproxima do futebol europeu, a comparação com outros jovens se torna inevitável. Zidane observou que cada geração produz seus fenômenos, mas poucos conseguem se consolidar quando são lançados cedo demais em ambientes hostis. O problema não é a ambição, mas a falta de cuidado com o tempo. O futebol moderno parece ter esquecido que amadurecimento não é linear. Há avanços, recuos, períodos de adaptação e momentos de dúvida. Ignorar isso é tratar o jogador como máquina, não como pessoa. Zidane também deixou claro que o Real Madrid precisa assumir responsabilidade quando decide apostar tão cedo em um talento. Não basta contratar, apresentar e cobrar. É preciso proteger, orientar e, em alguns momentos, até esconder o jogador do excesso de exposição. Endrick será observado em cada treino, em cada amistoso, em cada declaração. Qualquer gesto será interpretado. Zidane alertou que essa vigilância constante pode sufocar, especialmente alguém que ainda está aprendendo a lidar com o próprio sucesso. Outro ponto que Zidane fez questão de sublinhar foi a identidade de jogo. Endrick não é um atacante moldado no padrão europeu.
Ele traz consigo improviso, explosão, instinto e uma relação muito particular com a bola. O risco, segundo Zidane, é tentar encaixá-lo em um sistema rígido antes que ele tenha tempo de expressar suas características. Quando isso acontece, o jogador começa a jogar para não errar e não para vencer. E no Real Madrid, paradoxalmente, o medo de errar pode ser mais destrutivo do que o erro em si. Com o passar dos dias, a fala de Zidane começou a ser interpretada como um teste de maturidade para o próprio clube. Ouvir um ídolo e refletir sobre suas práticas exige humildade, algo raro em instituições acostumadas a vencer. O Real Madrid terá de decidir se encara esse aviso como interferência ou como contribuição. Zidane deixou claro que não busca protagonismo, não quer cargos nem influência direta. Ele falou porque sentiu que precisava falar. Endrick, enquanto isso, segue treinando, jogando e tentando manter o foco no futebol. Mas é impossível ignorar que seu nome já está no centro de um debate muito maior do que ele próprio. Zidane, ao expor suas preocupações, trouxe à tona um conflito silencioso entre o futebol como espetáculo e o futebol como processo. Endrick está exatamente no meio desse choque de visões. O que torna tudo ainda mais significativo é o fato de Zidane não ter oferecido soluções simples. Ele não disse que Endrick deve ser titular, nem que deve ser reserva, nem que deve ser emprestado. Sua mensagem foi mais profunda. Não existe fórmula mágica. Existe responsabilidade. Existe cuidado. Existe entendimento de que formar um craque vai muito além de colocá-lo em campo com a camisa mais pesada do mundo. Com isso, Zidane deixou o Real Madrid diante de um espelho desconfortável. Um clube que sempre se orgulhou de fazer história agora precisa decidir se quer aprender com ela. Endrick pode ser símbolo de uma nova abordagem, mais humana e estratégica, ou pode se tornar apenas mais um capítulo de uma lista de talentos que passaram rápido demais por um palco grande demais para o tempo que tinham. O futuro ainda não foi escrito, mas uma coisa já é certa: as palavras de Zidane não serão esquecidas. Cada gol de Endrick será celebrado com alívio. Cada erro será analisado à luz daquele aviso. E, no fim, quando a história se completar, alguém se lembrará de que houve um momento em que tudo poderia ter seguido por caminhos diferentes. Zidane não falou para criar manchetes. Falou para provocar consciência. E, no futebol, consciência costuma ser o primeiro passo para mudanças reais, ainda que elas demorem a acontecer. Endrick segue como promessa, como esperança e como desafio. O Real Madrid, agora, carrega o peso de decidir se será apenas palco ou também abrigo. O cenário que se desenha a partir daí é inevitável. O Real Madrid passa a ser observado não apenas pelos resultados em campo, mas pela forma como conduz seu futuro. Endrick deixa de ser apenas um jovem atacante promissor e passa a simbolizar uma escolha institucional. Zidane, ao falar, deslocou o debate do indivíduo para a estrutura, do talento para o contexto, do agora para o amanhã. E isso incomoda, porque obriga o clube a lidar com perguntas que normalmente só surgem quando já é tarde demais. O Real Madrid sempre acreditou que a grandeza da camisa acelera processos, que o ambiente vencedor transforma jovens em adultos rapidamente. Em muitos casos, isso funcionou. Em outros, deixou marcas profundas. Zidane conhece ambos os lados dessa moeda. Ele sabe que a camisa branca pode impulsionar, mas também esmagar. E foi justamente por conhecer essa dualidade que insistiu na ideia de que Endrick precisa de tempo real, não apenas tempo de discurso. À medida que os meses avançam, cada decisão técnica envolvendo Endrick ganha um peso simbólico. Se joga e vai bem, confirma o discurso de que o talento supera tudo. Se joga e oscila, surgem questionamentos. Se não joga, cresce a dúvida sobre o planejamento. Zidane antecipou esse ciclo e tentou quebrá-lo antes mesmo de começar. Ele deixou claro que o problema não será o erro de Endrick, mas a interpretação que se fará dele. O futebol moderno transformou jovens em investimentos de alto risco. Cada passo é monitorado. Cada desempenho é avaliado em termos de retorno. Zidane criticou essa lógica sem precisar nomeá-la. Para ele, quando o jogador passa a ser visto apenas como ativo, perde-se a sensibilidade necessária para formar alguém completo. Endrick, ainda em construção, precisa errar para crescer. Precisa falhar para aprender.
Precisa sentir o jogo sem medo constante de julgamento. Há também um fator que Zidane conhece intimamente: o isolamento. Muitos jovens que chegam cedo à Europa enfrentam uma solidão silenciosa. Idioma, cultura, clima, distância da família. Tudo pesa. Zidane lembrou que o Real Madrid precisa ir além do discurso de acolhimento e oferecer suporte verdadeiro. Não basta integrar ao elenco, é preciso integrar a vida. Um jogador emocionalmente perdido dificilmente renderá o que pode. Com o tempo, a fala de Zidane começa a ser vista como um marco, um ponto de inflexão. Não porque o clube tenha mudado imediatamente, mas porque a discussão foi instaurada. Endrick passa a ser observado com outros olhos. Não apenas como solução, mas como processo. E isso, por si só, já altera a dinâmica ao seu redor. Zidane nunca afirmou que Endrick será ou não um craque no Real Madrid. Ele deixou essa resposta em aberto. O que ele afirmou, com todas as letras, é que o desfecho dessa história dependerá muito mais das escolhas do clube do que do talento do jogador. É uma afirmação forte, porque desloca a responsabilidade. E o Real Madrid, acostumado a cobrar, agora também precisa se olhar. No fim das contas, o recado amargo de Zidane não foi um aviso de fracasso, mas de possibilidade. Possibilidade de acerto ou de erro. Possibilidade de escrever uma história diferente. Endrick está no início de uma jornada que pode ser brilhante ou traumática. Zidane, com sua experiência e autoridade, tentou iluminar o caminho antes que as sombras se formassem. E quando, no futuro, essa história for contada, seja como um conto de glória ou como um exemplo de desperdício, haverá um ponto inicial claro. Um momento em que alguém avisou. Um momento em que o silêncio foi quebrado. Um momento em que o Real Madrid teve a chance de escolher com consciência. Esse é o peso real das palavras de Zidane. Não o impacto imediato, não a manchete do dia seguinte, mas a marca invisível que fica. Endrick seguirá jogando, crescendo, enfrentando desafios. O Real Madrid seguirá vencendo, perdendo, se reinventando. Mas aquela fala permanecerá como referência silenciosa, lembrando que, no futebol, o talento pode abrir portas, mas é o cuidado que decide quem atravessa. O desfecho dessa história não está em um gol decisivo, nem em um título levantado no Bernabéu, mas na compreensão do que realmente esteve em jogo desde o início. Quando Zidane quebrou o silêncio, ele não tentou prever o futuro de Endrick, nem determinar se o jovem brasileiro será ou não uma estrela do futebol mundial. O que ele fez foi mais profundo. Expôs uma verdade que o Real Madrid conhece, mas raramente admite. Nenhum talento, por maior que seja, sobrevive sozinho a um ambiente que não o protege. Com o passar do tempo, o clube foi obrigado a encarar essa realidade. Endrick passou a ser tratado não apenas como promessa, mas como responsabilidade. As decisões técnicas deixaram de ser movidas apenas pela urgência e passaram a considerar o impacto a médio e longo prazo. O jovem, finalmente, encontrou espaço para errar sem ser condenado, para aprender sem ser rotulado, para crescer sem carregar sozinho o peso de uma instituição centenária. Não foi um processo perfeito, nem isento de críticas, mas foi consciente. Zidane, em silêncio novamente, observou de longe. Não precisou dizer mais nada. Sua mensagem já havia sido absorvida. O Real Madrid entendeu que proteger Endrick não significava diminuir a exigência, mas torná-la justa. Entendeu que formar um craque não é acelerar etapas, e sim respeitá-las. E, acima de tudo, compreendeu que a grandeza do clube não está apenas em vencer, mas em saber como vence. Endrick, por sua vez, seguiu seu caminho. Não como salvador, não como produto, mas como jogador. Evoluiu, amadureceu e encontrou sua identidade dentro de campo sem perder aquilo que o tornou especial. Os erros deixaram de ser sentenças e passaram a ser degraus. As expectativas continuaram altas, mas já não eram esmagadoras. O futebol voltou a ser o centro. No fim, o recado amargo de Zidane revelou-se um gesto de lealdade. Lealdade ao Real Madrid, à história do clube e ao próprio futebol. Ele avisou quando ainda havia escolha. E o clube, ao ouvir, evitou transformar talento em arrependimento. Assim, todas as pontas se fecham em um único entendimento.
O futuro de Endrick nunca dependeu apenas do que ele faria com a bola nos pés, mas do que o Real Madrid faria com o poder que tinha em mãos. E essa decisão, silenciosa e consciente, foi o verdadeiro jogo que Zidane quis que todos enxergassem.